Fala galera, me chamo Lucas Félix, estou aqui para falar sobre a chegada da reforma aqui no Brasil. Você sabe quem foram os primeiros reformados a pisarem aqui? E os motivos que fizeram eles virem para cá? E as perseguições que eles sofreram? Eu vou estar contando tudo isso e um pouco mais de uma forma bem resumida para vocês nesse vídeo. Então se inscreve e ativa a notificação para não perder nenhum dos conteúdos que a gente vai estar postando aqui. Valeu? Vamos nessa! Vamos lá, para entender a chegada da reforma aqui no Brasil, é necessário a gente saber uma coisa. Houveram pelo menos 3 tentativas por parte dos protestantes de estabelecerem uma comunidade aqui na América do Sul. Uma na Venezuela, que a gente não vai estar falando sobre ela hoje, e 2 aqui no Brasil. A primeira delas foi a dos huguenotes, através do francês Nicolas Durand de Villegagnon, que veio para o Brasil, mais especificamente para a Baía de Guanabara. Mas aí você pode estar se perguntando, huguenotes, o que é isso? É uma marca de roupa, marca de perfume? E eles tiveram um papel muito importante, um papel fundamental na história da reforma, principalmente na chegada aqui na América do Sul, no Brasil. Vamos lá, os huguenotes eles eram franceses, reformados, a gente está falando do período ali entre 1555 e 1560. Eles tiveram como um dos seus líderes e mentor Gaspar Coligny, que foi um chefe supremo da Marinha Francesa, e ele era um reformado. Eles tiveram 2 principais motivos para vir para cá, um político e um religioso. O político tinha relação com o Tratado de Tordesilhas e o religioso era, óbvio, espalhar a palavra de Jesus para toda a terra, mas também encontrar aqui uma terra com liberdade religiosa, visto que na França eles sofriam perseguição, então eles queriam encontrar aqui um refúgio. Então os huguenotes eles foram os primeiros reformados a pisarem aqui nas terras brasileiras em 2 expedições que tinham como mentor Gaspar Coligny. A primeira expedição tinha nomes importantes, como os 2 primeiros pastores reformados, que eram Pierre Richier e Guillaume Chartier. Gravem esses nomes porque eles são nomes importantes na história da Reforma. Pierre e Guillaume, inclusive, tiveram suas credenciais assinadas pelo próprio João Calvino. Esses 2 pastores, acompanhados de 14 famílias calvinistas, saíram de Genebra e vieram para a Baía de Guanabara. Chegaram aqui dia 7 de março de 1557. A segunda e não menos importante embarcação vinha com 280 pessoas, e logo que chegaram aqui, foram recebidos com euforia por Villegagnon, que ordenou que os 2 pastores iniciassem de imediato a Igreja Evangélica Brasileira, mas que fossem em perfeita consonância com as normas e as disciplinas com a Igreja Calvinista lá de Genebra. A primeira Santa Ceia foi celebrada dias depois de eles terem chegado aqui. Foi dia 21 de março de 1557, um domingo. Pouco tempo depois, iriam acontecer algumas coisas não tão legais. Um jesuíta, ex-frade chamado Jean de Contac, ele insistia em dizer para Villegagnon que os 2 pastores eles eram hereges de Lutero e de Calvino, porque eles usavam o pão normal, ao invés do pão matzah na hora da Santa Ceia. O pão matzah, para quem não sabe, é um pão sem fermento. Também dizia que eles eram hereges porque não misturavam vinho com água e na hora do batismo não misturavam saliva com sal. Para quem não sabe, era uma prática católica. Na hora que o padre ia batizar o recém-nascido, ele pegava a saliva da própria boca, misturava com sal e colocava na boca do recém-nascido. Agora imagina você um reformado tendo que fazer isso. Então essas práticas começaram a ser questionadas por Villegagnon, que logo levou os 2 pastores à cárcere. E ali eles começaram a perceber que uma perseguição se iniciara. Com isso tudo que estava acontecendo ali na Baía de Guanabara, alguns deles conseguiram fugir e outros foram condenados à morte por Villegagnon, foram enforcados e tiveram seus corpos atirados de um despenhadeiro. A gente está falando do ano de 1558, pouco tempo depois da chegada deles aqui em 1557. Os que foram pegos por Villegagnon foram obrigados a confessar por escrito a sua fé num prazo de 12 horas, respondendo uma série de perguntas que lhes foram entregues. E assim eles fizeram, escreveram a primeira confissão de fé na América, sabendo que com ela estavam assinando a sua própria morte. A segunda e muito mais estabelecida comunidade calvinista foi a dos calvinistas holandeses, que fundaram uma comunidade em Pernambuco em 1630, bastante tempo depois da tragédia na Guanabara. Esses holandeses dominaram grande parte do Nordeste, atingindo o Maranhão e o Sergipe. Depois de bastante tempo fazendo esse trabalho aqui, os brasileiros acabaram expulsando esses holandeses e os protestantes não conseguiriam retornar às Américas antes do século XIX. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando aqui na descrição 2 indicações. A primeira é o livro A Tragédia na Guanabara e a segunda é um documento que tem a primeira confissão de fé por escrito aqui na América que eu falei no vídeo para vocês. Recomendo bastante essa leitura porque esse tema é um tema que tem bastante conteúdo e vocês vão gostar bastante. Valeu? Fica com Deus, é nóis!